Olá pessoal, beleza? Estamos de volta mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre movimento uniformemente variado, tá? E que lá no movimento uniforme a gente estava falando sobre velocidade. E que a velocidade, na verdade, era a rapidez com que o objeto se movimenta, o que o corpo se locomove, tá certo? Quando a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado, a gente está falando de um movimento uniforme que varia. Mas o que varia de fato? O que varia é a velocidade. E agora, quando a velocidade varia, a gente está falando de aceleração, certo? O que é aceleração? Aceleração é a rapidez com que a velocidade varia quando aquele corpo está se movendo, certo? Então, quando a gente tem uma situação em que eu tenho uma velocidade e essa velocidade vai variando com o tempo, a gente está falando de aceleração. É muito comum as pessoas confundirem o que é aceleração e velocidade. Mas velocidade é uma coisa, aceleração é outra. Apesar de elas estarem interligadas, mas são coisas diferentes, certo? Muito cuidado aí. A velocidade é a rapidez com que o objeto se locomove, tá certo? E que a aceleração é a mudança de velocidade, tá certo? É muito sutil o conceito, né? Mas vamos lá, certo? A gente tem aí a aceleração, no caso, a aceleração escalar média. Eu coloquei escalar porque, na verdade, né, a gente sabe que tanto a velocidade como a aceleração são grandezas vetoriais. Só que no nosso caso a gente não vai estudar o vetor velocidade, e sim, certo? Só a intensidade, a magnitude, o módulo da aceleração aí, tá certo? Por isso que eu coloquei aceleração escalar média, tá certo? Então vamos lá. Na aceleração escalar média, a gente tem o seguinte: a gente tem o ΔV sobre ΔT. Então a aceleração escalar média é dada pelo ΔV sobre o ΔT. Muito cuidado aí. E sempre quando aparecer um delta do lado de uma grandeza física, a gente está falando de variação ou um intervalo ali, né? Um intervalo médio, tá certo? Muito cuidado aí, tá? E que a gente traz esse intervalo para vocês como uma velocidade final menos a velocidade inicial, que sobre o tempo final menos o tempo inicial. Coloque esse zerinho aqui para dizer que é o tempo inicial, velocidade inicial, tá certo? Então isso é a aceleração média, tá? Então a aceleração é a grandeza que relaciona a variação de velocidade com o tempo gasto nessa variação. E lembre-se que o Sistema Internacional de Unidades a gente geralmente usa, aliás, quase sempre usa metro por segundo ao quadrado, tá? Em algumas situações, então, a gente pode até ver uma situação em que aparece quilômetro por hora ao quadrado, mas é muito difícil essa unidade, certo? Mas vamos lá. No movimento, a gente tem dois tipos de movimento quando a gente fala no caso da aceleração, tá? Que é, no caso, movimento acelerado e movimento retardado. Quando a gente vai estudar movimento uniforme, a gente fala de movimento progressivo e movimento retrógrado, tá? Veja que no movimento progressivo, a velocidade sendo positiva, o movimento é progressivo. E a velocidade sendo negativa, o movimento retrógrado. Agora aqui, muito cuidado, porque há uma diferença entre movimento acelerado e movimento retardado. Muita gente pensa, aceleração negativa, movimento retardado. Aceleração positiva, movimento acelerado. Não. Cuidado. Não é bem assim, certo? Observe a seguinte situação. Sempre que o produto da velocidade pela aceleração for maior do que zero, sempre vai ser o movimento acelerado. Como assim? Por exemplo, quando a velocidade for positiva e a aceleração for positiva também. Nesse caso, movimento acelerado. Agora, se a aceleração for negativa e a velocidade também for negativa, a gente também tem uma situação de movimento acelerado. Então, às vezes a pessoa pensa que a aceleração negativa, o movimento automaticamente é retardado. Não. Não tem nada a ver isso aí. Certo? Muito cuidado com essa questão. Certo? Que não tem nada a ver.
certo? No movimento retardado é o seguinte, para você entender assim basicamente o que é um movimento retardado, é uma situação onde a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Um exemplo muito bem de movimento retardado é uma situação de frenagem. Tá? Então você está lá com a velocidade, sei lá, de 50 km por hora e aí você acaba freando. Quando você freia, você muda a velocidade. Certo? Então a velocidade que estava de 50 passa para 30, 20 até parar o carro. Tá certo? Então a velocidade aí ela é positiva, mas a aceleração é negativa. Porque o carro está o quê? Está desacelerando. Tá certo? Então nesse caso aí a gente tem uma situação de movimento retardado. Então, geralmente, o movimento retardado é uma situação onde a velocidade ela tem um sinal e a aceleração tem um sinal contrário. Então, quando os sinais forem contrários da velocidade e da aceleração, sempre vai ser um movimento retardado. Tá certo? É muito fácil de compreender. Nos exercícios, na próxima aula, a gente vai trabalhar isso de forma bacana. Tá certo? Então, vamos agora chegar na nossa última parte, que é o movimento uniformemente variado de fato. A gente sempre, quando o movimento ele é uniformemente variado, é quando a aceleração ela é constante. Certo, gente? A gente tem situações de movimento variado, quando a aceleração ela muda de acordo com o tempo. Mas nesse caso, no nosso contexto, no nosso escopo aqui, a gente vai trabalhar com o movimento uniformemente variado, que é uma situação onde a aceleração ela sempre vai ser constante. Então a aceleração durante o processo ela vai ser a mesma, tá certo? Então o movimento uniformemente variado é aquele que a velocidade escalar é variável, obviamente, até porque se a velocidade não variar, a gente tem uma situação de movimento uniforme, né? Quando a velocidade escalar ela não varia, a aceleração é zero, né? Então, nesse caso, o movimento é um movimento uniforme. Né? Mas aqui, ó, movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade escalar é variável e a aceleração escalar é constante e não nula, tá, gente? Deixar bem claro que a aceleração tem que ser constante e que não pode ser nula. Até porque se a aceleração for nula, obviamente o movimento deixa de ser variado e o movimento passa a ser somente uniforme, tá certo? Então vamos lá. A velocidade em função do tempo em uma situação de movimento uniformemente variado. A gente vai usar uma equação muito legal, que é a equação que eu geralmente chamo de vovô é ateu, enfim. Tem alguns nominhos que a gente usa. Eu não gosto muito disso, mas a galera costuma usar, tá certo? Essa equação aqui, gente, é simples de chegar nela, até porque a gente considera, tá, a equação lá, né? Se a gente for pegar esta equação aqui, né? A equação da aceleração média, é só a gente cancelar o t0 e aqui ficar o t, né, que é o intervalo de t, né? O instante t, né? E aí eu isolar aqui o v, tá certo? O v final. E aí eu consigo colocar ele numa situação, tá, de uma função, certo? E essa função do tempo, em favor do tempo, né? A gente vai ver aí que cada momento que for passando do tempo, né, aí a gente vai ter uma velocidade diferente. Essa velocidade aqui, v, tá? Ela é igual à velocidade inicial, que é a velocidade inicial que o carro está lá, o objeto, ou o corpo, mais a aceleração vezes o tempo. Veja que o tempo, quando for passando, a velocidade vai mudando, a velocidade final vai mudando, certo? Então, muito cuidado aí. É bem simples de entender essa equação aí, a equação da velocidade em função do tempo, numa situação de movimento uniformemente variado, certo? Agora, vamos aqui para a posição. A posição a gente usa a equação do sorvetão, né? Que é a equação bem grandona assim, né? A equação do sorvetão, certo? E nesse caso é quando a gente usa a posição em função do tempo, tá certo? Para a gente chegar nessa equação também é aquela mesma história, tá? A gente pega aquelas equações ali do espaço, né? Do sorvete e coloca aí, né? Acrescenta aqui, né? No caso, o AT quadrado sobre 2. Certo? Veja bem, gente. O S aí é a posição no tempo T. Então, à medida que o tempo for passando, eu vou ter um espaço diferente, tá certo? Aqui você vai perceber que o S0 é a posição inicial, certo? Enquanto a posição inicial é quando o T é igual a zero, tá certo?
O V0 é quando a velocidade inicial, ou seja, a velocidade no tempo zero, tá certo? Então a gente sempre vai ter né, nesse caso aí a gente vai ter um espaço inicial, uma posição inicial, que vai ser no tempo igual a zero, e também a velocidade, né, inicial, que vai ser sempre no tempo zero. Por que tempo zero, Éricles? Porque é o seguinte, é o momento em que começa o movimento, né? Isso, tempo zero, é no momento inicial, certo? É como se a gente tivesse com um cronômetro aqui e acionasse naquele exato momento a posição daquele cara, posição daquele automóvel, carro, né? Então, essa é a ideia de posição e velocidade no tempo zero. Aí o próprio A é a aceleração e o T é o T de tempo, tá certo? Então essa equação aqui, gente, é uma equação de segundo grau, né? Você vê que T quadrado. Diferentemente da equação de cima, que é uma função de primeiro grau. Então, o que é uma função de primeiro grau? A função vai ter uma reta, vai ser uma reta, não é isso? Então ela não vai ter uma curva, ela vai ser uma reta, né? O gráfico que ela vai demonstrar, tá certo? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os gráficos, tá? O gráfico de V e T, o gráfico de... certo? Eu vou falar do ST, enfim, eu vou falar todos os gráficos na próxima aula, né? Pra gente entender como a gente pode calcular o espaço, a velocidade, né, a aceleração, só vendo o gráfico, né, dos problemas, que geralmente sempre aparece um gráficozinho para a gente resolver um problema, tá certo? Então, neste caso aqui, você vai observar que aqui é uma equação de segundo grau, tá certo? Uma equação de segundo grau. Isso quer dizer que ela tem uma parábolazinha, né? Ela segue uma parábola, tá certo? E aí você pode ver que o A sobre 2 seria, né, o coeficiente está relacionado com o t quadrado, o V0 seria o t e o S0 seria, né, o coeficiente que está só o número, tá certo? Então, usando aquelas técnicas de segundo grau, a gente pode, né, chegar aqui nessa equação e também trabalhar com ela também, tá certo? É muito simples, é muito fácil de trabalhar. Pelo menos eu acredito que a galera que se dá bem com a equação de segundo grau consegue realmente desbravar nesse assunto aqui, tá certo? Então, gente, é isso. Na próxima aula eu vou resolver um exercício, tá certo? Eu vou trazer um exercíciozinho bem simples pra gente devagarzinho assim, né, galgando um pouquinho. Depois a gente vai ver, depois a gente pode trabalhar com os gráficos, que aí é uma parte interessante, que a galera sempre tem dificuldade em gráfico, e aí a gente pode trazer algo interessantíssimo aí para o conceito de movimento uniformemente variado, beleza? Então, gente, tamo junto, até a próxima, valeu!